Olá, meus amigos, boa noite a todos. Um dia de muita paz para todos nós. Hoje, dia 14/7/2025, estamos reunidos para estudar a obra Memórias de um Suicida. Hoje a tia Conceição não está, porque ela está voltando de viagem, foi fazer umas palestras, mas já está de volta, graças a Deus. E a partir do próximo estudo ela já estará conosco, se Deus assim permitir. E nós vamos fazer a nossa prece de gratidão, que será feita pela nossa irmã Mita. E logo depois ela já vai fazer a recapitulação do nosso último estudo. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade, pelo privilégio do encontro, do trabalho, do estudo. Como é bom sabermos e aprendermos através de outras vidas, sem precisarmos passar por essa experiência. Como é bom quando vemos as experiências dos outros e tiramos lições para nós mesmos. Então ajuda-nos que através dessas lições e desses exemplos que aqui estamos vendo, possamos melhorar os nossos caminhos, ajeitar as nossas veredas, para que possamos chegar até Ti. Tu sabes bem como somos retardatários, como somos rebeldes e como é difícil para nós obedecermos, resignar-nos e cumprirmos a Tua lei. Então ajuda-nos com Teu amor, com a Tua misericórdia que nos acompanha desde sempre, que possamos ser dóceis e aprender e compreender essas lições. E ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, que estás conosco desde sempre, que assim seja. Então, no nosso último estudo, nós ainda estamos no isolamento, os nossos personagens ainda estão conversando a história do Jerônimo, e no último estudo a gente viu o que aconteceu com o Albino. O Albino, filho também do Jerônimo, foi socorrido na prisão, mas ele não foi socorrido como foi a Margaridinha. Ele foi através de uma pessoa, o Fernando, que era um médium, e o irmão Santarém diz que o Fernando é que foi no posto de assistência receber instruções do que era para dizer ao Albino. E o Fernando instruiu o Albino, pediu da rainha Dona Amélia, contou a história dele para a rainha Dona Amélia e pediu para ela que desse o indulto, né? Que o libertasse, mas o que mandasse, quando dava esses indultos, assim, mandavam para as colônias. E ele foi mandado para a África. E o Mário Sobral perguntou: poxa, mas para a África lá é tão ruim, por que ele não foi para o Brasil? E o irmão Miguel de Santarém disse que no Brasil ele ia se perder. Tinha muitas distrações, muitas coisas, ele ia se perder. Então ele precisava ir para um lugar com mais dificuldades para ele não perder a encarnação dele. O Camilo perguntou afirmou, né, meio perguntando se o Jerônimo estava jubiloso, né, feliz com isso. Ele: não, eu estou jubiloso, mas feliz eu ainda não estou. Eu vou estar feliz quando eu tiver a chance de ter uma outra encarnação, que ele agora já acredita, né, e que ele quer voltar para abrir lares para as crianças abandonadas e trabalhar nisso. E ele termina dizendo que a oração é o conforto, assim como os estudos que ele vem fazendo, e que ele rende graças a Deus por essa oportunidade. Então o Camilo, depois de ele falar tudo isso, né, o Camilo pergunta: podeis prestar-nos alguns informes quanto às condições em que se verificarão as experiências novas do nosso caro Jerônimo, irmão Santarém? Inquiriu Camilo, atraído pela sucessão dos ensinamentos que de todos aqueles fatos se depreendiam. Será raciocínio simples, meu amigo, ao alcance de todo aprendiz aplicado.
Quando na sociedade terrena praticamos delitos irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual, havemos de nos preparar para mais tarde tornar ao teatro das nossas infrações em existências posteriores, a fim de recapitular o passado, operando de modo contrário ao em que fracassamos. Partindo dessa regra, no caso vertente, veremos, necessariamente, meu pupilo em apreço novamente, defrontar-se com a ruína financeira, a desonra comercial, tal como a terra considera a falência de uma firma comercial, com a pobreza, com o descrédito, motivos estes que ontem o levaram ao suicídio, a fim de que prove o arrependimento de que se achar possuído e os valores morais que a amarga experiência de além-túmulo levou a adquirir. Para que assim seja, a ruína deverá positivar-se, no entanto, a despeito dos seus esforços por evitá-la e apesar de sua probidade, mas nunca pela incúria de que acaba de dar provas, depredando em gozos e vaidades mundanas o empréstimo da fortuna que o distribuidor supremo lhe confiara com vistas às amplas possibilidades de progresso para ele próprio, como para seus semelhantes. Restará o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação espinhosa, fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. A consciência aconselhá-lo-á as particularidades do desempenho de tão melindrosa reparação, de acordo com os seus próprios sentimentos, pois ele possui o livre-arbítrio. As pelejas da expiação, no entanto, os testemunhos amaros, os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis, serão agravados por um precário estado de saúde orgânica e moral, males indefiníveis que a ciência dos homens não removerá, porque serão repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicado pelo traumatismo, resultante do suicídio, sobre o sistema nervoso do envoltório físico-material que então possuirá. É possível que até mesmo a surdez e uma paralisia parcial, que poderá afetar o aparelho visual, assinale seu futuro estado de reencarnado. Porquanto preferiu ele matar-se dilacerando o aparelho auditivo com um projétil de arma de fogo. E sabeis, meus amigos, que o corpo astral, o perispírito, sendo como é, organização viva e semimaterial, também se ressentirá forçosamente com a bruteza de um suicídio, e assim modelará o futuro corpo, padecendo mentalmente dos mesmos prejuízos. Então, ele tinha a prova, né? E ele, como ele diz, ele vai tornar ao teatro das infrações que foram irremediáveis e ele fugiu, né? Ele fugiu através do suicídio. E o suicídio, como foi uma agressão muito forte, desorganizou também o perispírito. Então ele vai voltar, mas para operar de modo contrário. Vai ser de novo comerciante, vai ter de novo prosperidade e ele vai agora, ele vai a fim de que prove o arrependimento, né? Ele vai voltar os valores morais e as amargas experiências que ele adquiriu no além-túmulo vão com ele. Então, mesmo ele sendo honesto, mesmo ele tendo trabalho, vai fazer tudo certinho, que ele não fez nessa vida, que ele esbanjou e tudo mais, mas mesmo assim ele vai perder. Ele não vai mais perder pela incúria, ou seja, pela imprevidência, pelo descuido. Então, ele vai voltar e aí ele vai ter a consciência que vai aconselhá-lo das particularidades, porque é a consciência dele que diz. Tanto que ele diz que um dos desejos dele, ele quer montar lares que recolham as crianças abandonadas da mesma forma que os filhos dele. Aí ele diz, né? A consciência que vai aconselhá-lo as particularidades do desempenho de tão melindrosa reparação. Além de tudo isso,
o estado de saúde precário, conforme aonde ele lesou no perispírito. Como a gente sabe, ele se suicidou com um tiro no ouvido esquerdo. Então ele pode vir até com surdez, né? E uma deficiência visual por conta da marca que ficou no perispírito. E ele vai dizer que por mais que ele busque, a ciência não vai conseguir, vamos dizer assim, dar solução para esse caso dele, porque foram repercussões que vibraram no perispírito dele. Então, quem está lesionado já veio do perispírito para o corpo, mesmo que façam as coisas, porque a gente sabe que na ciência, a ciência vai avançando. Tem gente que nasce com surdez, aí fez cirurgia, faz uma coisa e a pessoa volta a ouvir, volta, mas no caso dele não vai ter, é irremediável. Despedimos-nos do irmão Santarém com as lágrimas a oscilarem em nossas pálpebras. Não tínhamos expressões com que agradecer a gentileza das elucidações proporcionadas. Abraçamos Jerônimo e saímos penalizados com a gravidade da situação que o premia, pois, apesar de tudo quanto acabáramos de saber, o pobre companheiro não passava de um solitário circunscrito ao isolamento, de onde não se afastaria nem mesmo a fim de visitar os filhos, senão para se instruir dentro da medida das próprias capacidades e sob vigilância severa dos mentores. Carregado de vibrações pesadas e chocantes, o contato com os seres amados poderia sugestioná-los angustiosamente, arrastando-os a possibilidades desastrosas. Então ele está impregnado dessa energia que bem nenhum ele vai poder fazer para os familiares, então permanece no isolamento. Advertiu o velho doutor Canalejas: deveis encerrar esta série de visitas com uma pequena demora pelo departamento de reencarnação, pois dentro de alguns dias mais devereis realizar o antigo sonho, revendo a pátria e o antigo lar. Então eles vão ter a oportunidade de fazer uma visita, né? Eles vão primeiro passar no departamento de reencarnação e depois eles vão voltar a visitar Portugal. Pequeno veículo esperava-nos. Sobre nós fechou-se a imensa ponte levadiça. Da entrada do isolamento tinha uma ponte, né? Então fechou de novo. Saímos para o extenso campo marchetado de açucenas. Indefinível amargura cruciava nossos corações, enquanto eu mesmo traduzia as impressões de todos os meus pobres cômpares ao exclamar: adeus, pobre Jerônimo. Não sei se nos veremos ainda, antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. Que o celeste benfeitor se amerceie do teu espírito, iluminando com os favores da sua paternal clemência a rota por onde peregrinarás, rodeado de espinhos e decepções. A tua história é também a nossa, eu bem o sei. Quando o nobre irmão Santarém ilustrava os teus problemas com seu verbo sugestivo e elucidador, bem percebia eu que, caridosamente, ele desejava advertir-nos quanto aos momentos difíceis que a nós outros também esperam. Porque parece agora que eles já tiveram alta, que eles estão fazendo visitas, que está tudo bem, né? Mas eles tá tudo bem, não. Eles ainda têm um débito que ficou para trás, que eles vão precisar voltar para resgatar esse débito. E essa é uma prova, não é nem uma prova, é uma expiação que todos eles terão que passar. Ele disse: bem sei que a tua prova é igual à minha. Porque cada um tem a sua e cada um deles lesou uma parte do seu perispírito. Todos vão pagar até o último cetil, né? Porque é da lei. Então vamos entrar no capítulo 12 agora. Prelúdios de reencarnação. Prelúdios são os preliminares, os primeiros passos de alguma coisa, né? A primeira etapa. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo está no livro de João,
capítulo 3, versículo de 3 e 7. O departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. E isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que, tanto na zona inferior como da regeneradora da colônia, batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, isto é, da reencarnação planetária. Compunha-se um importante núcleo de serviço das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas conquanto interdependentes. Para ver como é o departamento da reencarnação. Ele está dizendo que é dentro da colônia, mas ela não fica porque a colônia tem tanto a zona inferior como da zona regeneradora da colônia. Ele fica mais profundo, tá vendo? Limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. E porque ele está dizendo que lá é compreendido, né? Porque tanto das duas zonas ele tem essa coisa, porque muitos batiam lá, porque quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai tomando consciência, o que é a vontade quando a gente diz, que o irmão Santarém falou aqui, quando a gente tem débito que deixou para trás, a gente não avança se não voltar para pagar o débito. Então, quanto mais consciência eu vou tendo, o que é que eu vou lá? Quero pagar, gente, eu quero pagar, embora. Então, ele disse, muitos vão lá solicitar o testemunho dos estágios da reencarnação. Então, é uma coisa que a pessoa, quando mais vai tendo consciência, ela já vai pedindo. Só os espíritos mais renitentes que não pedem para voltar. Se você tem uma dívida, se você já se acha apto a pagar, o que você faz? Você quer pagar, né? Quer dizer, não, deixa para lá. Mas até porque a consciência fica acusando, né? E ele sabe, né? A gente já está vendo o irmão Sobral aí, Sobral já está preocupado, já está não vendo as mãos mais, como ele já falou, já sente que não vai vir com essas mãos. Compunha-se um importante núcleo de serviço das seguintes seções. Primeira seção, recolhimento. Segunda seção, análise, gabinete secreto, inacessível aos visitantes. Terceira seção, programação das recapitulações. Quarta seção, pesquisas. Quinta seção, planejamento dos envoltórios físico-terrenos. Sexta seção, laboratório de restringimento. Gabinete secreto, inacessível aos visitantes também. Começava então a aparecer o elemento feminino, pois grande parte dos obreiros e funcionários que ali dedicavam energias era composta de espíritos que se engrandeceram na hierarquia espiritual, insistindo nas encarnações em corpos femininos. Todavia, os postos chaves, assim como a direção geral do departamento, ainda cabiam a iniciados da pleiade brilhante que conhecemos. Dos hindus, né? Uhum. Ao transpormos os seus limites demarcados por muralhas intransponíveis para visitantes não credenciados, a luz suave do sol ofereceu-nos grata surpresa, pois deu-nos a contemplar os primeiros tons coloridos que nos foram dados perceber em 4 anos de hospitalização. Lembra que aquela paisagem sempre branca, sempre nevoenta, né? Sempre fechada. E por quê? Porque a vibração, a psicosfera aí é diferente. Como eles estão no hospital, que tem o manicômio, o isolamento, né? A torre de vigia, e faz mais fronteira com as zonas inferiores, com onde está o vale, é uma atmosfera todo o tempo cinzenta, todo o tempo nublado, como ele diz que não viu o sol. E como eles foram para um lugar que já está mais, vamos dizer assim, na fronteira da parte do fundo da colônia, ele diz que é a primeira vez em 4 anos que eles veem o sol. Com surpresa, verificamos tratar-se de metrópole movimentadíssima, onde se elevavam edifícios soberbos
em apurado estilo hindu. A Índia lendária, de tão sábias sugestões, surgia naquelas avenidas pitorescas e encantadoras, parecendo convidar à meditação, ao estudo, ao elevado cultivo das coisas sagradas da espiritualidade, dos destinos da alma. Então, o departamento de reencarnação é tão grande que ele diz que é uma metrópole, ou seja, uma cidade tão grande é o ambiente que ela compõe, né? Naqueles palácios circundados de colunas ou enfeitados de cúpulas típicas, bem assim nas mansões residenciais, graciosas e sugestivas, miniaturas formosas daqueles e onde residiam servidores dedicados à causa redentora do Mestre de Jerusalém, imprimia-se a beleza grave e indescritível do ambiente sacrossanto do invisível, servido por entidades de escola, cujo ideal era a observação da lei suprema, os serviços de Jesus e a proteção aos fracos e pequeninos. De-se-ia encontrar-se ali a verdadeira civilização hindu, a que só foi entrevista entre os êxtases dos iniciados dos antigos santuários secretos e que nunca foi compreendida e, por isso mesmo, jamais praticada sobre a terra. Ou seja, uma cidade, olha só com entidades de escola. Ou seja, é o primeiro mundo do mundo espiritual, né? Só gente boa. E ele está descrevendo aqui que é uma coisa belíssima, miniaturas de palácios, que é residência dos moradores de lá, né? Então, conforme vamos dizer assim, a capacidade moral do espírito, maior ela vai ter de construir o espaço onde ela vai viver de coisas mais belíssimas, né? Se é um espírito que não tem condições, mais atrasado, olha como é o hospital. Apesar de o hospital ser todo bonito, mas é um ambiente, qual é a psicosfera? Toda cinza, não tem cor, é sempre inverno. Mas não é culpa que o sol não esteja lá, é a culpa da psicosfera da maioria dos habitantes que estão ali, que são os internos, né? E esses espíritos de escola, o ideal deles era a observação da lei suprema, os serviços de Jesus e a proteção aos fracos e pequenos. Sentíamos-nos bem. Emoções alvissareiras falaram de reconforto e de esperanças às nossas almas. E para maior realce da nossa satisfação, o sol formoso, reunindo nas mesmas doçurosas expressões de beleza, parques e jardins, lagos e cascatas faiscantes, o casario como o horizonte que se alongava infinito, acariciando-os com tonalidades mansas, como se a sua luz de ouro fluido se coasse através de véus esgazeados, adelgaçando o volume do panorama lindo, como se tudo fora construído em finíssimas porcelanas. Guiados por nossos caros amigos canalejas, Roberto e Carlos, penetramos o belo edifício onde se estabelecia o governo central do departamento. A bondade e gentileza do eminente governador iniciado, irmão Demétrio, marquem aí, irmão Demétrio, houveram por bem conceder-nos até mesmo um instrutor local, capacitado a prestar esclarecimentos possíveis à nossa assimilação de iniciantes na vida espiritual. Era este uma jovem dama, cujo semblante risonho e atraente nos infundiu imediata confiança. De tão amável personagem, nada mais logramos saber, senão que se chamara Rosália e viver em Portugal, sua última romagem terrena. Fazia-se dispensável a presença de Carlos e Roberto. Entregaram-nos, pois, aos cuidados de Rosália e despediram-se a fim de atenderem a labores mais urgentes, com a promessa de virem a nosso encontro para o retorno ao pavilhão onde residíamos. Reuniu-nos a dama em seu redor e, centralizando o grupo, disse-nos, já descendo as escadarias do edifício:
principiarei a pequena tarefa ordenada por nosso querido chefe, irmão Demétrio, meus caros amigos, adiantando-vos ser imensamente grato ao meu coração, o servir à vossa instrução, tal se o fizesse a irmãos estremecidos. Sinto que louvável desejo de examinar para aprender e progredir floresce em vossas mentes. Por isso mesmo, auguro-vos compensador futuro no âmbito de nossa agremiação, cuja finalidade é servir para engrandecer o próximo carente de amor e auxílio. Auguro-vos prevejo, né? Então, ela já é um espírito mais nobre, né, de escola, ela deve ver, sintonizar com a intenção deles. Sabe que para os espíritos superiores nada fica escondido, né? Todavia, deixo de apresentar quaisquer felicitações, porque seriam prematuras. Almejo, antes, para vós, o alento do misericordioso do alto, a fim de ajudar-vos na permanência dos bons propósitos atuais. Olha, deu as boas-vindas e vai ajudá-los, mostrar tudo. Agradecemos encantados. Seguíamos caminhando por uma daquelas magníficas avenidas orladas de tufos de caprichosas folhagens, enquanto iam e vinham, cruzando conosco, funcionários e obreiros apressados, emprestando grande animação ao ambiente. Singular silêncio continuava a reinar nesse novo núcleo, tal como sucedia aos demais já conhecidos, o que não deixou de despertar nossa atenção. A jovem senhora continuava, enquanto sensível corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade, infiltrando-se em nosso âmago e assim despertando as melhores atitudes de respeito e veneração de que éramos capazes. Os eflúvios que saem dela penetram neles. Conforme verificareis, ninguém que, acolhido neste instituto, como tutelado temporário, necessite recapitular experiências terrenas, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado, antes de se providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Diariamente, comparecem aqui espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, pressurosos de repararem o passado, cuja lembrança os desespera, de expiarem faltas, de recapitularem o drama íntimo, a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que lhes estorce a consciência. Fantasmas sangrentos de si mesmos, atados ao infamante resultado do suicídio. É interessante a gente lembrar que a tia fala que nem todas as encarnações são iguais. Apesar dela falar aqui, né, que leva 2 anos pelo menos para recapitular, isso são casos. E tem outros casos que já precisa tornar imediatamente para desfazer, né? Assim tem o pessoal do manicômio também. Não, do manicômio, os retalhados, eles ainda não têm condições de passar por aí. Eles precisam primeiro conseguir reestruturar o perispírito para voltar a ter uma forma melhor, para depois ainda continuar. Ele disse, é só os que têm condições, tem que passar pelo primeiro, não é só chegar lá, eu quero voltar, vamos lá, me ajuda aí, não. Nem conseguem, né, raciocinar ainda, que dirá dizer onde eu estou, para onde eu vou. Eles não têm nem condições disso, né? E é legal que ela disse, o remorso esmagador que lhes estorce a consciência, que são fantasmas sangrentos de si mesmos, atados ao infamante resultado do suicídio. Ou seja, o remorso vai com eles, é uma coisa assim que não os deixa, né? Nem a consciência deixa ter esse sossego. É aquela coisa que fica voltando, reverberando dentro da consciência do espírito, até ele querer voltar. Continua ela. Obtendo o beneplácito do templo para a reencarnação que traz em mira
o qual, por sua vez, já o recebeu de mais alto, onde paira a direção soberana da legião, o pretendente, apresentando-se à chefia deste departamento, será encaminhado primeiramente à seção do recolhimento, onde se farão seus registros relativos à terra e em cujo internato será admitido, sob os cuidados paternais de guias que o assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando-o incondicionalmente e sem esmorecimentos durante sua via crucis expiatória nos proscênios terrenos. Então já vimos, entra no departamento, vai para a primeira sessão, sessão de recolhimento. Lá ele vai ser fichado, vai ser registrado suas histórias e vai ter uma pessoa para acompanhar, um espírito que vai acompanhar. Incondicionalmente, ou seja, vai acompanhar durante todo o período, sem esmorecimentos. E aí ele diz, ó, o que é uma via crucis? É uma peregrinação expiatória, né? É uma via crucis, é a via das cruzes, que ele vai ter que ir nos proscênios terrenos, quando voltar, quando reencarnarem. Isso é interessante para a gente saber que não estamos desamparados, que certamente para nós também teve uma sessão de recolhimento para retornarmos e temos nossos guias protetores, estamos sendo acompanhados, com certeza. A gente pensa assim, se para um suicida, né, um infrator da lei de Deus, tem toda essa misericórdia, imagine para quem está já no caminho, já está se esforçando. Então, para ver que não tem, e a gente já ouviu, quando ele fala que vão recolher, quando ele fala que vão em missão atrás dos que são próprios suicidas, mas que são obsessores, eles vão, recolhe para quê? Para educar no Hospital Maria de Nazaré, não deixa nenhum solto, nenhum desamparado. Resolvido o primeiro problema, acudirão os técnicos da seção de análises, os quais deverão estudar, naqueles internos, as tendências características, fazendo-lhes pormenorizadamente a psicologia, sua alma, seu ser, os refolhos mais remotos da sua consciência serão prescrutados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura da delicada incumbência. Ou seja, da análise tem que ser já espíritos num grau já maior, né? Para fazer a análise dos refolhos da alma até o que a gente esconde da gente mesmo vai ser analisado por eles. Então ele disse, ó, são iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura dessa incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o pretérito, e assim se revelando tal como realmente é, pois ficais sabendo, caso o ignoreis ainda, que todas estas criaturas trazem a história de si mesmas, impressas em caracteres indeléveis nos labirintos do ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-las em minúcias e dá-las a outrem para igualmente examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quer estejam deles libertados. Gente do céu! É por isso que quando a gente lê nas obras, que faz relembra, e aí vai para vidas tão anteriores, porque está tudo gravado, menores ações, até os pensamentos mais ínfimos estão gravados nos refolhos da alma. Então, é possível examiná-los, é possível relembrá-los, nada está perdido. Existe exceção, no entanto, para os asilados do manicômio. Olha, estes, infelizmente, reencarnarão tais como se encontram. Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio na carne,
que então passará a figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim ensejos para novas tentativas futuras. Essa terapêutica, balsamizada pela prece que diariamente lhes será ministrada em correntes simpáticas, dulçurosas e benéficas, partidas daqui em seu favor, é tudo quanto, no momento, lograrão aqueles infelizes obter, não obstante o grande desejo que temos de vê-los serenos e ditosos. A gente viu que quando eles estavam mesmo no manicômio, todas as tardes, ia um instrutor, né, orar, ministrar a educação do evangelho, conforme eles compreendiam. E quando reencarnam, mesmo que seja para restabelecer a harmonia das vibrações do perispírito, ainda continuam sendo feitas preces diariamente por eles. Ou seja, como bem falou a Carla, nunca estão esquecidos. E é interessante a gente notar aqui que a prece, ela faz essas correntes simpáticas, doçurosas e benéficas. Então, a gente não esquecer também disso, para a gente usar a prece em favor daqueles que a gente ama, daqueles que a gente faz, que estejam precisando, que estejam distantes, porque muitas vezes assim, o que eu posso fazer? Aí, olha, não dá para fazer nada, só ora. Aí a pessoa, só isso? Mas isso é muito. A gente que esquece, a gente que acha que tem que sair, puxar um trator, arrastar uma... Não, a prece é eficaz. A gente precisa ter consciência dessa ferramenta que a gente está vendo. Foi o Bellarmino, não foi o Jerônimo que disse, a oração é o meu conforto. Então, assim, tem que ser o nosso também e a gente empregar por aqueles que a gente deseja dirigir essas preces. E é uma terapêutica, a terapêutica é um tratamento. Não deixa de ser uma coisa que você pode fazer, é um tratamento. A prece é um tratamento. Como diz Emmanuel, ninguém acende uma luz que não ilumina a si mesmo primeiro, né? Então, balsamiza quem ora e ainda vai balsamizar para quem é direcionado. Uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão relatório do que verificarem, minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de programação das recapitulações. Pelo exposto, tereis compreendido que estas análises justamente serão indispensáveis por fornecerem o cabedal para o programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos daquele que vai reencarnar, as quedas pretéritas mais graves e que, por isso mesmo, mais urgência exigirão na reparação, as concessões balsamizadoras que se lhe possam fazer, a urdidura, enfim, da existência projetada, está estabelecida por meio da investigação descrita. Ou seja, vai ver tudinho e diz assim, olha, ela tem 10 erros aqui, mas tem um aqui que esse aqui está o pior de todos, esse aqui tem que ser o primeiro da fila. Claro que a gente não vai fazer a correção de tudo numa única vida, até que a gente não tem condições, mas ela está dizendo aqui que tudo vai ser analisado e olha, eu acho legal que assim, os méritos e os deméritos, as concessões balsamizadoras, né? O que a pessoa tem, que concessão dá para conceder para essa pessoa, concessão que alguém te deu. Às vezes alguém diz assim, gente, eu vou, como diz coisa, quem que avalizou a tua encarnação? Às vezes a gente não tem condições de por nós mesmos, mérito de encarnar, mas vai alguém dizer assim, deixa ela aí que eu avalizo a reencarnação dela. Então, são concessões balsamizadoras que às vezes alguém faz em favor, né? Então, tudo isso já é feito pela investigação que os espíritos da análise fizeram. Preciso será esclarecer, todavia, que tão importante elaboração destaca-se em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar.
será dificultosa, exigindo até várias experiências, torturantes mesmo até para o próprio operador, quando o condenado à galé da carne provém da zona inferior da colônia, isto é, dos departamentos hospitalares, assim como das prisões da torre. Ou seja, são as reencarnações mais difíceis. Ao passo que será simples revisão para efeito de técnica, constatação indispensável aos relatórios, quando o pretendente haja sido interno do instituto propriamente dito, ou seja, da região regeneradora, onde se efetivam os estágios para a reeducação, o colégio da iniciação, etc., para os quais não tardareis a ser encaminhados. Eles ainda vão, então, olha, eles saíram da zona da colônia, que ele estava no departamento hospitalar. Eles tiveram alta do departamento hospitalar e agora eles vão visitar o departamento de reencarnação, vão fazer uma visita a Portugal e ela está dizendo que depois ainda vai ser encaminhado para o colégio de iniciação. Ou seja, conforme o espírito vai aprendendo e vai se educando, ele vai se capacitando para ter, como ela diz, uma revisão, uma recapitulação melhor. Ele diz que é dificultosa se vier do manicômio, se vier da prisão. Lembra do caso do Agenor Penalva? O Agenor Penalva, quando ele quis burlar lá, que ele disse, agora tu vai recordar, e ele implorou, porque a recordação é dolorosa. É uma recordação, se está tudo indelevelmente marcado dentro de nós mesmos, e eles têm meios de fazer isso aparecer no telão, imagina tu mesmo te vendo fazendo o que fizeste em vidas passadas. Cenas do próximo capítulo. E assim finalizamos o estudo de hoje. Nós estamos aí com a irmã Rosália a explicar tudo dos prelúdios da reencarnação. Vamos envolver nosso irmão Wesley para fazer a nossa prece. Querido Pai, obrigado, Senhor, por este estudo esclarecedor. Quanta bondade! Sabemos que o Senhor é infinitamente justo e bom. Quantos filhos teus, irmãos nossos, mais adiantados, demandam tempo cuidando da gente, que ainda somos falhos. Quanto investimento, Senhor, foi demandado para estarmos aqui hoje encarnados. Que saibamos aproveitar esta oportunidade. Não podemos desperdiçar. Como Emmanuel sempre fala em suas obras, urge o momento de nos redimirmos. Urge o momento de fazermos diferente. Que possamos aproveitar melhor esse tempo dado por Ti, meu Pai, com coisas úteis, com pensamentos elevados, com atitudes nobres e moralizadas. Fomos criados à Tua imagem e semelhança. Por isso devemos caminhar ao Teu encontro e não desviar o caminho, não retardar o caminho, como já o fizemos muito. Que possamos, como foi estudado aqui, nos momentos de dificuldade, orar, porque a oração é um tratamento. Ainda estamos doentes, por isso precisamos muito deste remédio, que é a oração. Porque senão podemos precisar do remédio da expiação. E esse remédio é tão amargo, Senhor. Estamos vendo nessa obra quão amargo é uma expiação
quando fazemos errado, quando infringimos a tua lei. Mas nunca estamos sós. Que possamos ser exemplos no bem e não exemplos do mal. Mais uma vez, querido Pai, obrigado pela oportunidade desta encarnação. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.